Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês algumas carteiras recomendadas por alguns especialistas e eu vou trazer uma matéria aqui que compila algumas das principais ações recomendadas não só para janeiro, mas também para todo o ano de 2024. Então, se você quer saber quais ações são essas, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, antes da gente começar o vídeo, só vou te pedir, caso você não seja inscrito, para me ajudar a chegar aqui aos 6 mil. Faltam pouquíssimas pessoas aqui, 39 inscritos, eu já consigo essa meta. Então, espero que você goste do conteúdo que tem aqui e, claro, se você gostar, considere se inscrever, porque eu acredito que o canal tem muito a agregar em termos de conhecimento. Bem, para a gente falar sobre a primeira carteira, porque aqui eu não escondo para vocês nada, eu estou falando aqui da carteira recomendada da Clear. É uma carteira que tem ali as suas vantagens, as suas desvantagens, e eu vou trabalhar aqui alguns ativos, pelo menos uma ideia geral aqui, tá? Falando aqui de fundos imobiliários, nós temos fundos bastante interessantes, né? O VGIR, que ele basicamente ele é um fundo de papel, e o XPML, que é o XP Malls, que também é bastante interessante, porque você basicamente aqui consegue, em dois únicos ativos, mesclar um pouco de papel e um pouco de tijolo. A proporção que eles colocam aqui não é a das melhores, né? 15% em cada um. Acredito que muitas pessoas aqui que assistem o vídeo não gostam de fundos imobiliários, alguns gostam até mais de fundos imobiliários do que de ações, então essa proporção aqui ela é apenas uma sugestão em relação a toda a carteira que eles têm aqui. E aqui eu já vou fazer algumas observações. Para quem está aqui comigo no canal há mais tempo, você recorda que quando eu fazia o comentário, especialmente das carteiras aqui da Clear, eles tinham Itaú e Itaúsa. E eu sempre fiz uma crítica bastante severa em relação a essa dupla exposição ao Banco Itaú no final das contas. Porque quando você pega ali os balanços de Itaúsa, você percebe no final das contas que nós estamos falando muito mais dos resultados ali vindos do setor financeiro do que dos outros que são setores não financeiros, então Alpargata, Egea, Copa Gás, enfim, tem algumas outras ali dentro. O que eu acho que é importante de a gente compreender é que, vamos dizer assim, entre aspas, eles me ouviram. Eles retiraram a Itaúsa desse portfólio e eles fizeram uma outra inclusão do setor financeiro, que é o Banco ABC. É um banco que eu particularmente gosto bastante, porque aqui você consegue mesclar duas coisas que eu acho que são bem interessantes. Primeira delas, você consegue colocar um baita de um bancão, que é o próprio Itaú, e você consegue colocar uma small cap também dentro do setor financeiro, especialmente ali bancário, que é o ABC. Olhando para a carteira de crédito, o Itaú, ele tá quase que, ele é um polvo, vamos dizer assim, ele tem tentáculos ali em todos e quantos são os investimentos, seja pessoa física, pessoa jurídica, infraestrutura, agronegócio, enfim, ele tem basicamente de tudo. Claro, ele tem ali os seus direcionamentos mais acentuados, porque é normal um banco ele se direcionar para alguns segmentos, mas eu gosto do ABC, fazendo aqui um contraparte, porque ele investe, se não completamente, mas majoritariamente ali em pessoas jurídicas. Claro, você pode segmentar pessoas jurídicas do micro até uma large cap, por exemplo, que o ABC ele empresta. Então você consegue aqui mesclar não só o tamanho do banco, mas você consegue também mesclar um pouco dos clientes que nós temos. Porque de vez em quando o Itaú, por mais que ele tenha um valor razoável ali para emprestar, ele talvez não tenha para aquela microempresa uma linha de crédito tão interessante quanto o ABC tem. Então isso pode complementar a sua carteira em termos de estratégia, tá bom? Eu particularmente já tenho algumas observações aqui a respeito da Klabin, mostrando por que para mim não é uma boa empresa para se investir, mas aqui eu sei que eu vou estar brigando com muita gente. Exatamente por isso que lá no final do vídeo eu vou deixar um card direcionando você do porquê que eu não invisto em Klabin. E claro, se você quiser saber exatamente o porquê, tem aquele vídeo que eu vou deixar lá no final, tá bom? Mas calma um pouquinho. Outra ação é a JBS. Nós temos uma tese que é muito interessante e eu acredito que você precisa compreender que tese que é essa. Basicamente, nós sabemos que a China ela é uma grande importadora e exportadora. O que normalmente ela importa para depois ela importar? Ela pega matéria, vamos dizer assim, crua, ela vai ali no processo de manufaturar esse produto e ela então entrega um produto final para outras localidades, tá bom? Essa é a ideia. Só que acontece, existe basicamente uma pirâmide demográfica que está começando a virar, significando de uma certa maneira que a China chegou no máximo da sua população e agora aquela população mais velha começa, por exemplo, a dar entrada a pessoas mais novas nessa pirâmide que eu quero dizer e
essa quantidade de pessoas mais velhas que estão morrendo não estão fazendo frente àquelas pessoas, por exemplo, que estão nascendo. Quero dizer, você, num certo momento, vai ter uma inversão dessa pirâmide, onde na base dela você vai ter muitas pessoas mais velhas e lá em cima poucas pessoas novas. E isso, no final das contas, acaba sendo negativo, pelo menos por um lado. Qual que é o outro lado? O outro lado é que a China, por conta de mudar um pouco, não só a sua população, mas um pouco da dinâmica até da economia, eles vão começar, pelo menos uma das teses é você tirar um pouco daqueles produtos, por exemplo, o minério de ferro, o aço, uma bauxita, e você migrar para mais consumo ao invés de bens industriais, vamos dizer assim, ou matéria-prima para você produzir algum bem. Então, quando você vai para uma área de consumo, o chinês que não está acostumado com uma carne vermelha, vai sim fazer uso, por exemplo, da importação desses produtos, e a JBS é uma das principais empresas que nós temos e pode ser extremamente beneficiada, tá bom? Uma das ações, que aí eu já vou dar um spoiler de uma das ações que está na outra carteira, é a Vale. Através da Bradespar, eu particularmente acredito que é a exposição que mais remunera o acionista. Por quê? E aqui eu preciso trazer você para mim para compreender basicamente algumas formas de remuneração ao acionista. Quando você verifica, por exemplo, o dividendo que cai na sua conta, essa é uma das principais formas que nós temos de remuneração. Claro, quando eu digo dividendo, pode ser juros sobre capital próprio, é só, vamos dizer assim, remuneração como um termo geral. Outra forma que nós temos é, por exemplo, a bonificação, e uma outra que é quase que invisível, que é a recompra de ações. E eu fiquei pensando, poxa, na Vale não é exatamente a empresa que eu gostaria de me expor, pelo menos nos papéis dela, porque ela tem muita quantidade de papéis, ela nominalmente ela é um pouco mais cara, e eu fiquei pensando, poxa, como é que eu consigo me expor à Vale, que é um ativo muito bom, com um preço mais baixo, montar uma posição relevante e ser beneficiado da recompra de ações? Eu pensei, poxa, eu tenho ali a Cosan, só que a Cosan tem participação em outros tantos negócios que de vez em quando a exposição em Vale não é tão relevante quanto os outros negócios que estão lá dentro. E eu pensei, poxa, mas tem Bradespar, que ela tem praticamente ali 4% da Vale. Só que imaginando que esses 4% podem, à medida que esses programas de recompra de ações forem sendo finalizados, essa participação pode ficar proporcionalmente maior. E os papéis dela, que estão sendo negociados na faixa ali dos seus 23, 24 reais, seriam muito interessantes para montar a posição. E olhando para o histórico, eu particularmente gosto muito dos dividendos que a Bradespar paga em relação àquilo que a Vale paga. Quando a Vale paga 10%, a Bradespar paga 20, 25%. É uma relação muito interessante, tá bom? Por fim, Vibra Energia, basicamente aqui estamos falando de distribuição de combustíveis, que são os postos, né? Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de negócio, porque você vê, por exemplo, uma receita lá de 30 bilhões de reais e você vai ver o lucro de 1 bilhão. Então a margem ela é realmente bastante comprimida nesse tipo de negócio e faz com que ela não fique exatamente no meu radar de melhores ativos, considerando que existem, a meu ver, outros tantos bons. Mas claro, já dando um spoiler também do resto da carteira que nós vamos ver na outra entrevista, eles elegeram aqui não só a Vibra Energia, mas também o grupo Ultrapar, que é basicamente um outro posto de gasolina, ou na verdade uma bandeira, assim como que eu poderia dizer. Então, esse setor, nós já temos até um vídeo falando sobre isso, que ele não tem um diferencial competitivo, já que a gasolina, no final das contas, é a mesma coisa no posto 1 e no posto 2. Claro, mantidas ali as qualidades que a Agência Nacional do Petróleo ela exige, assim como o Procon. Só que, pensando, por exemplo, que nós temos para essas duas empresas margens baixas, essa próxima carteira me parece ser um pouco complicada. Por quê? Olha só. Quando eu falo aqui das ações que eles trouxeram, nós vamos poder ver, por exemplo, BB Seguridade, maravilha, 3 recomendações. Vale, 3 recomendações. BTG Pactual, outras duas. Todas as outras aqui tem duas, né? Como Itaú, Ultrapar, Vibra Energia e Vivara, tá bom? Por que que eu particularmente sou muito otimista com essas duas primeiras aqui? A Vale, eu já falei para você um pouco dos dividendos, um bom cenário do minério de ferro, uma diversificação geográfica entre todas as suas minas, uma diversificação no produto, porque ela vende também, querendo ou não, ela vende uma parte de ouro, níquel, cobre, enfim, tem outros tantos, mas claro, minério de ferro ainda é o principal. A BB Seguridade, ela não tem muito, vamos dizer assim, para onde fugir, porque ela vende seguros. Só que ela está com um programa de recompra de ações. Então, aqueles 2 bilhões de ações, na verdade, hoje já não são mais. A gente já está em 1,9 bi, porque muitas ações já foram recompradas nesse meio tempo. Se esse programa continuar ocorrendo na medida em que ele está ocorrendo, olhando para os dividendos, isso, claro, no médio, no longo prazo, esse programa de recompra de ações sendo feito recorrentemente, eu particularmente vejo com muito bons olhos este setor. BTG Pactual é uma empresa que eu particularmente já estudei,
mas quando eu penso em dividendos, não é uma empresa que no final das contas acaba me encantando. Porque olhando aqui, por exemplo, para um pagamento de 1,6%, não é algo que me interessa tanto. Agora, olhando para uma valorização de quase 83%, já estamos falando de uma empresa muito interessante para ter no portfólio. Como eu falei, nós temos aqui o grupo Ultrapar, nós temos a Vibra, que são empresas que eu já comentei, né? Eu passei por BB Seguridade, passei por Vale, passei por BTG Pactual, que é um banco de investimento, né? Passamos por Ultrapar Participações, passamos por Vibra e finalmente para Vivara, né? Estamos falando aqui do comércio de alto padrão, né, de luxo, vamos dizer assim, de itens interessantes ali, de joias, semijoias e coisas assim do gênero, com uma valorização bastante expressiva. O que acontece? Este é um papel que muitas pessoas acabam trazendo para dentro do mercado uma falácia, falando o seguinte, olha, se Vivara não fizer nada, ela tem uma reserva de valor, que é o ouro. E de fato, realmente, quando você pega o estoque, você percebe que dentro do estoque você tem o ouro. Só que pensa comigo, quando você compra, por exemplo, uma barra de ouro, que vale, sei lá, por exemplo, 10 mil reais. Quantos anéis, quantas joias, quantos brincos, colares a Vivara consegue fazer com esse valor de ouro e com essa quantidade de ouro? E quanto que ela consegue implementar de ganho em cima daquele patrimônio? Então, quando eu percebo, por exemplo, aqui na Vivare, isso eu posso mostrar para vocês, olha só o quanto que ela consegue rentabilizar. Estamos falando aqui de um ROI, que é o Return on Equity, né, basicamente de 20,4%, significando que em cima daquela barra de ouro, ela consegue, de uma certa maneira, rentabilizar 20% daquilo que ela colocou lá dentro. Então, basicamente, eu estou dizendo que 20% é praticamente ali margem na veia. Tanto é que a margem líquida dessa empresa está em 18,65%, uma margem EBITDA também bastante interessante. Por que a margem EBITDA é bem próximo, vamos dizer assim, à margem líquida, diferentemente de outras empresas? Porque o ouro em si, ele não tem uma depreciação tão forte quanto outros ativos têm. Se você for pegar, no final das contas, as máquinas que eles têm não sofrem uma depreciação tão grande e muito das joias que são feitas lá são praticamente feitas à mão. Então você não tem uma depreciação no material humano, você tem mais no material intangível ou até mesmo imobilizado, né? Então é importante você compreender isso. De todas essas carteiras, eu particularmente penso hoje, não considerando, claro, como uma recomendação de compra, porque isso nunca vai ser. Eu particularmente gosto muito de Vale através da Bradespar, compraria BRAP 4, não só porque eu conseguiria operar com opções, mas também porque seria mais líquida. Em termos de seguro, eu gosto muito da BB Seguridade, apesar de o pessoal estar extremamente ficcionado, vamos dizer assim, pela Caixa de Seguridade. Eu não quero dizer que o pessoal está fazendo aí uma sardinhagem, né, de seguir algum bilionário, mais uma vez aqui falando do Barsi, mas muitas pessoas eu vejo que quando ele faz uma movimentação na carteira, saem correndo atrás. Compraram IRB, comprou IRB, vendeu IRB, vendeu IRB, enfim, as pessoas acabam não tendo uma estratégia de investimentos e acabam seguindo apenas, vamos dizer assim, dicas. Claro, ele não faz recomendações de compra, ele diz o que ele está fazendo, mas você que está do outro lado aí aceita a informação quase que cegamente, sem conseguir compreender que aquele ativo pode não compor bem a sua carteira. E para você saber se o seu objetivo está atrelado com a forma que você está operando na Bolsa de Valores, eu sugiro para que você se torne membro daqui do canal. Por quê? Porque você tem a possibilidade de conversar 1 hora comigo para que a gente consiga compreender se o seu objetivo de alcançar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões está realmente alinhado com a sua estratégia. E de vez em quando eu percebo que essas duas coisas não estão conversando. E nessa comunicação que eu tenho com você por 1 hora, eu consigo direcionar basicamente qual a sua forma de raciocínio para que você alcance essa sua meta de uma forma muito mais simples e menos custosa em termos de olhar para a bolsa, ficar tentando fazer day trade, swing trade, enfim, é uma estratégia muito interessante que eu tenho lá dentro. Claro, também tem os vídeos educativos e vídeos que são bastante interessantes, até mesmo educacionais, que eu coloco lá, que são muito relevantes para você conhecer como analisar um fluxo de caixa, balanço patrimonial e resultados de diversas empresas. Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui vocês com esses 2 vídeos que eu acho que são muito importantes você lembrar. E mais uma vez, agradeço por ter visto esse vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado, tchau!